Olá pessoal, tudo bom? Conforme eu tinha combinado com vocês, eu estou fazendo aqui um vídeo para recordar com vocês a unidade 1, fazer a conexão dela com a unidade 2 e assim fazer uma grande revisão para a prova que vocês vão ter no dia 16, né? Agora 16 de outubro. Eu iria fazer essa revisão, né? O combinado era fazer essa revisão na aula passada e eu realmente não estava nem um pouco bem fisicamente. Eu pedi para a Isabela passar o recado a vocês. Eu, de toda forma, peço desculpa por não ter tido condições de comparecer, porque, afinal de contas, isso, né, é uma questão minha, né? Mas eu acredito que com esse vídeo, ou talvez 2 vídeos, se for o caso, eu consigo passar os pontos principais para vocês, tá? É o seguinte, o que a gente tem que pensar é que a primeira unidade, que a gente viu a questão da cultura e da identidade, ela serviu como uma base teórica para a segunda unidade que nós estamos encerrando, né, já encerramos, que vai falar dos documentos mais recentes da educação infantil, ok? A ideia é que os documentos mais recentes, né, BNCC e DCNEI, eles absorveram conceitos teóricos, né, e eles são documentos feitos para colocar esses conceitos teóricos em prática dentro da educação infantil. Essa que é a ideia que nos interessa, certo? Então, vocês entendam, né, que tudo aquilo que nós vimos no início do semestre, teoricamente, esses documentos tentaram traduzir em questões práticas, né, e na forma como a educação infantil passou a ser organizada no Brasil. Tá certo, gente? Então, por isso é que nós tivemos esses 2 conceitos teóricos no início do semestre, né? E que, na verdade, são conceitos que estão muito ligados entre si. Primeiro, pessoal, ideia de cultura. A ideia de cultura, gente, vocês podem pensar ela de 2 formas, apesar de que é a mesma coisa, né? Tudo aquilo que o ser humano cria, tudo que o ser humano inventa, desenvolve, é um exemplo de cultura, ok? Então pode ser desde uma tecnologia avançada, como fone de ouvido, telefone celular, o YouTube, é cultura, quanto também a linguagem que a gente usa para comunicar, porque é uma criação humana, também é um exemplo de cultura. Então tudo aquilo que o ser humano cria é cultura. Então, conceito muito fácil. Mas vocês vão pensar também em outros tipos de criações humanas que também são cultura. Então, por exemplo, o nosso comportamento, ele segue regras, né? A gente discutiu isso muito no início do semestre. A gente procura fazer aquilo que a gente considera correto. Então, alguém, em algum momento, algum grupo, criou essa ideia de que algumas coisas são corretas, outras são erradas. Então, se foi criado pelo ser humano, também é cultura. Então, a cultura, além de ser criações assim, invenções concretas, ela também trata de invenções que não são concretas, como, por exemplo, as regras, né, as normas, as ideias do que é certo, errado, bonito, feio, o que é considerado uma coisa digna de inveja, de elogio, né? E aquilo que é considerado uma coisa repugnante, uma coisa que, né, não deveria ser feita. Então, considerem a cultura com essa ideia mais geral de criação humana dentro desses exemplos que eu falei. E, gente, o ponto em que a cultura mais se aproxima da educação é que o tempo inteiro da nossa vida nós estamos aprendendo culturas. Constantemente nós estamos aprendendo culturas. Por quê? A gente tem que aprender a mexer com essas tecnologias que são criadas. A gente tem que aprender para que elas servem. A gente tem que aprender a linguagem para conversar com as pessoas. A gente tem que aprender as regras do grupo em que a gente vive, talvez até para a gente não descumprir essas regras e não sofrer uma punição. Então, quando a gente fala em cultura, a gente está falando em aprendizado constantemente, tá? Eu até coloquei no texto que eu mandei para vocês agora no feriado, tá lá falando um processo chamado endoculturação. Eu não vou cobrar essa palavra na prova,
mas é um processo de que a gente está sempre aprendendo novas culturas e absorvendo elas, né? Trazendo para dentro de nós. Então, até então, é uma ideia relativamente simples. É muito grande, mas ela é simples. Agora, o que acontece ao longo da nossa vida é que a gente conhece várias culturas diferentes, a gente entra em contato com várias culturas, a gente aprende várias culturas, né? A gente está constantemente aprendendo culturas, só que algumas delas, ou uma delas, para ser mais preciso, a gente absorve ela mais do que as outras. Então, uma coisa é você conhecer um conteúdo, aprender aquilo ali, ok, saber que existe. Agora, outra coisa é você trazer isso para dentro de você trazer como se fosse ensinamentos, né? Como se fosse algo que você realmente acredita, que você considera correto mesmo, e você traz isso para dentro de você. Então, quando você absorve a cultura a esse ponto, né, de aprender ela, trazer ela para dentro de você, você não pode dizer que essa cultura é uma coisa externa a você, mas sim ela passou a ser uma parte de você, tá bom? Ela entra dentro da forma como a gente pensa, na forma como a gente vê o mundo e até da forma como a gente vê a nós mesmos no espelho, tá? Então, a cultura, em algum momento da nossa vida, ela começa a dizer quem a gente é, tá? Não qualquer cultura, não, mas sim uma cultura específica, especial, que por algum motivo ela foi importante para mim e eu absorvi ela muito para dentro de mim a ponto dela se tornar uma parte da minha pessoa, tá? A palavra que vocês podem guardar é personalidade, tá? A cultura, uma dessas específicas, né, uma que eu aprendi em especial, ou que eu me identifiquei mais, ou que eu gostei mais, ela se torna a parte mais importante da minha personalidade, da minha pessoa. Então, quando eu penso em mim mesmo, eu vou pensar nas coisas dessa cultura e eu vou achar que eu sou aquilo ali, tá bom? Então, o que acontece? Qual que é o nome desse processo? Quando a gente aprende uma cultura e puxa ela para dentro de nós com tanta força, vamos dizer assim, que isso passa a ser uma parte de mim. Quando eu falei esse conteúdo para vocês, eu usava a expressão assim, é tipo um órgão do meu corpo, é uma parte do meu corpo. Talvez seja até mais do que isso, né? Porque se eu absorvi uma cultura desse ponto, ela passou a criar, construir a minha identidade, tá? Lembra do documentozinho da identidade verdinho que diz lá quem eu sou, tem o meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, é isso, tá? Então, se eu absorvo uma determinada cultura específica, essa cultura vai dizer quem eu sou, para mim mesmo, né? Ela vai definir a minha identidade, a minha personalidade. Então, são duas ideias, então, que estão muito próximas, né? A gente conhece várias culturas ao longo da vida, a gente aprende várias culturas ao longo da vida. Uma delas vai construir a nossa identidade em algum momento da nossa vida, tá? Pode trocar de identidade ao longo da vida? Até que pode. Não é fácil, mas pode acontecer, tá bom? Então, fiquem com essas duas ideias na cabeça, as culturas que a gente aprende e uma delas que a gente absorve, traz para dentro da gente e passa a ser a nossa identidade, tá? Aí, vocês façam uma ponte com aquelas primeiras exposições que a professora Fernanda fez do conceito de criança ao longo de infância ao longo da história, né? Vocês viam que em cada momento da história o comportamento das pessoas em relação à infância era diferente. Por quê? Porque eram culturas diferentes, eram lugares diferentes, eram culturas diferentes, regras diferentes, né, que iam dizer para as pessoas, né, o que é infância, como tratar em relação à infância e uma série de regras em relação a isso. Então, gente, fica tranquilo a gente fazer um salto dessa parte teórica para os documentos mais recentes que vão tratar da organização da educação infantil no Brasil. Por quê? Que são a DCNEI e
a BNCC. Porque esses dois documentos, eles trouxeram essa ideia de cultura e identidade para o núcleo deles. Tá? Eles consideram que a criança está sempre aprendendo culturas, assim como os adultos, né? O processo da criança na educação infantil é sempre conhecer culturas novas, aprender essas culturas, é o ponto central desses documentos, é entender a importância que a cultura tem. E depois eles consideram o seguinte: a criança está construindo a sua identidade, assim como os adultos, né, já construíram, ou pode até mudar essa identidade, mas a criança está construindo a sua identidade à medida que ela vai conhecendo culturas novas dentro da escola. Ou seja, pode ser a cultura que os colegas trazem, né? São famílias diferentes, são lugares diferentes, e a criança vai ter contato com todas essas culturas, né? A partir da convivência com os colegas, ou pode ser a cultura da própria escola, ou pode ser a cultura dos professores, enfim. Esses documentos partem dessas duas ideias de cultura e de construção da identidade. Eles colocam bem claro que a criança está construindo a sua identidade à medida que ela conhece novas culturas. Vai dizer que isso acontece passando pelas brincadeiras, né, principalmente. Mas o ponto principal é esse. A criança está conhecendo novas culturas e construindo a sua identidade. E aí os documentos passam a propor uma forma de fazer com que isso aconteça de uma maneira mais produtiva, vamos dizer assim. Vamos tentar levar para as crianças culturas que são mais positivas, que sejam menos agressivas, menos racistas, menos discriminatórias, mais pacíficas. Vamos tentar levar ou controlar as culturas que entram dentro da escola, para que as crianças que estão lá dentro, elas conheçam culturas que são mais positivas, mais benéficas, mais ligadas à convivência, à tolerância, e assim as crianças construam identidades que sejam mais pacíficas, harmoniosas, né, respeitosas com o outro. Então, esses documentos, eles não só reconhecem que a cultura existe, que a criança está conhecendo e aprendendo culturas e construindo a sua identidade, como eles também passam a querer ter algum controle nesse processo, controlar quais as culturas que vão para a escola e, dessa forma, quais as identidades ou que formato de identidade as crianças vão construir a partir dessas culturas mais positivas, mais benéficas que as crianças vão ter contato dentro da escola. Então, é o ponto que eu coloquei lá no resuminho, que eu estou chamando de intencionalidade. Existe uma intenção na forma como esses documentos querem trabalhar a cultura e a construção da identidade das crianças, ok? É uma tentativa interessante, apesar de que esses documentos não são obrigatórios, né? Eles são sugestões para que os municípios do Brasil, né, possam reorganizar seus currículos, repensar a educação infantil. Mas esses são os pontos, viu, gente? Trazer a ideia de cultura e identidade para dentro dos documentos, admitir que isso existe, que isso está acontecendo com as crianças dentro das escolas e tentar ter um certo controle, ter um certo direcionamento das culturas que entram na escola para se poder ter identidades mais pacíficas, harmoniosas, voltadas para a convivência. Ter uma intenção, você controlar esse processo de conhecimento de culturas e formação de identidades. De uma forma bem resumida, é isso, gente. Leiam os 2 materiais que eu mandei ao longo do feriado. Quem não tiver recebido, a Isabela vai repassar no grupo de WhatsApp, tá bom? Fora isso, eu estou à disposição para tirar dúvida. Pode ser via WhatsApp com a Isabela também. Obrigado, pessoal.